Olá, boa noite. Vamos iniciar então mais uma aula de Micro 2, tá? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria da produção e o custo, né? Falar sobre o lado do tratamento algébrico. Nós já fizemos isso para a parte da demanda e agora nós vamos analisar o lado da oferta, tá? Vocês vão verificar que existem poucas diferenças do que nós estávamos vendo, da parte da demanda para o que vocês vão estar fazendo do lado da oferta. Nós vamos ter que montar o Lagrangiano normalmente. Nós vamos ter que definir então qual que é o custo, vamos ter que definir qual que é a função de produção da firma, e a partir disso, então, nós conseguimos derivar e encontrar o menor custo possível. Então, conforme eu falei, nós vamos utilizar os multiplicadores, o método dos multiplicadores de Lagrange, assim como nós utilizamos também do lado da demanda. A diferença é que, para o lado da demanda, nós buscávamos maximizar a nossa utilidade, né? Então, nós fazíamos a maximização da função utilidade. Agora, para o lado da oferta, nós vamos fazer o quê? A minimização do custo da empresa, tá? No final, nós vamos ver que existe uma questão de dualidade, né? Porque, além de minimizar os custos, nós podemos também calcular através da maximização do lucro. Mas, inicialmente, nós vamos começar com a minimização de custos, tá? Para começar a supor esse tratamento algébrico dentro da teoria de produção, nós vamos levar em consideração que a empresa ela tem dois insumos, tá? Ela tem o capital, que é a quantidade de máquinas que ela tem disponível, né? E ela tem o insumo trabalho, né? Que está relacionado então à força de trabalho. E para que ela defina melhor a alocação desses dois insumos, ela tem que estar dentro de uma função de produção, né? Uma função em relação a capital e trabalho. Isso vai ter que descrever, então, a maior produção que pode ser obtida com cada combinação possível dos insumos. Então, como que nós vamos montar esse tratamento algébrico dentro do nosso Lagrangiano? Nós vamos levar em consideração primeiramente o quê? Nós estamos trabalhando dentro de um mercado competitivo. Lembra lá da Micro 1? Uma empresa competitiva, né? Ela não consegue determinar os preços, ela fica de acordo com o mercado, né? Então, ela de maneira sozinha não determina preços, não determina salários. Então, ela vai aceitar os preços estipulados para o trabalho, ela vai aceitar o salário dos trabalhadores e ela vai aceitar então o capital que ela vai ter como insumo, tá? Então, o primeiro ponto é que nós vamos minimizar a função custo, né? Dado então aos salários vezes o insumo trabalho, mais uma constante vezes o nosso capital, sujeito a uma restrição, né? Nós vamos ter também uma restrição dentro da nossa função de produção, que ela vai ser de acordo com dado nível de produção que é zero. Tá? Então, a função de produção vai ser de acordo com a quantidade produzida da firma. Então, como que nós montamos o Lagrangiano? Tá? Então, nós vamos fazer o Lagrangiano conforme nós estávamos fazendo. Aqui eu mudei um pouquinho, tá? O nosso símbolo do Lagrangiano, justamente para não confundir com o L, tá? Do nosso insumo trabalho. Então, nós vamos, para montar o Lagrangiano, nós vamos colocar a função custo não, tá? Isso, desculpa. Nós vamos colocar nossa função custo, tá? E nós vamos fazer, então, menos o Lagrangiano e levando em consideração como a nossa restrição a função, né, de produção, que é igual à quantidade produzida da firma. O segundo passo é igualzinho que nós fizemos para o lado da demanda da maximização da utilidade. Nós vamos ter que calcular as três derivadas, tá? Nós vamos derivar em relação a capital, derivar em relação a trabalho e derivar em relação a lambda. Quando nós derivamos em relação a lambda, nós chegamos na própria restrição orçamentária, tá? Mais para frente nós vamos falar um pouquinho também, em outros momentos, sobre o produto marginal. Então, quando nós derivamos
em relação a, aos nossos, né, ao nosso lambda, o que nós encontramos, né, quando derivamos, na verdade, em relação a capital e trabalho, nós encontramos o próprio produto marginal, tá, desses determinados bens. E o terceiro passo é justamente isso, né, as equações podem ser resolvidas, né, para a gente conseguir encontrar os valores ótimos de K, de L e de lambda, tá? Então, quando nós fazemos isso, nós encontramos de um lado o produto marginal do capital em relação à sua remuneração e o produto marginal do trabalho em relação à sua remuneração, tá? Um outro lado é a dualidade. Conforme nós sabemos, existe uma dualidade. A empresa ela pode minimizar os custos, ela pode buscar maximizar o lucro, né? Uma empresa competitiva, ela vai também buscar o quê? Um problema de escolha onde ela vai encontrar a mais alta isoquanta, né? Ao invés de trabalhar com isocusto, ela vai trabalhar com a isoquanta de produção. Então, seria diferente um pouquinho, né, o lagrangiano. Nós buscaríamos maximizar, vou voltar aqui, maximizar a nossa função, né, da firma, em relação a uma restrição orçamentária dado pelo custo, tá? Então, o lagrangiano seria o quê? A maximização da função sujeito, então, ao nosso lambda, que eu mudei um pouquinho para mostrar na maximização, mas é como se fosse o nosso lambda em relação à restrição orçamentária. E por fim, eu vou deixar um exercício para vocês, tá? Do que se trata esse exercício? Eu vou mostrar rapidamente como que nós podemos estar resolvendo ele. Não vou resolver, eu vou só dar o passo a passo para que vocês consigam desenvolver então. Vocês têm duas funções, né? Aqui uma firma possui duas plantas. A planta 1, que tem uma função de custo dada por C1 em relação a y1, y1 ao quadrado sobre 2, e a nossa planta 2 tem a função custo total igual a y2. Calcule o custo total. Então, nós queremos o custo total. É o que? O custo 1 mais o custo 2. Para que o produtor, né, proprietário dessas duas plantas, irá incorrer se decidir produzir 1,5 unidades. Tá? Então, qual que é o passo a passo que vocês vão fazer primeiro? Deixa eu mostrar aqui para vocês, através da nossa lousa, para que vocês consigam entender, então, o que vai ser feito primeiro. Inicialmente, deixa eu ver aqui se dá para todo mundo. Não. Deixa eu só ver se está aparecendo aqui para vocês antes da gente iniciar, tá? Aparentemente sim. Qualquer coisa depois eu mando a parte para vocês o que eu fiz aqui na lousa interativa, mas aparentemente está aparecendo sim, tá? Vocês têm então os dois custos bem definidos. Vocês têm o custo 1, né, o custo da planta 1, que é dado por o y1 ao quadrado sobre 2. Vocês têm o custo da planta 2, que é dado pelo próprio y2. E vocês têm, então, que a quantidade produzida vai ser igual a 1,5, tá? E aí, o que vocês querem encontrar? Vocês querem encontrar o custo total, que é o custo 1 mais o custo 2, tá? Se vocês fizessem isso, daria o quê? Né, o custo total é dado, então, pelo custo 1, que é y1 ao quadrado sobre 2, mais o custo 2, que é o y2. Tá? Vocês vão voltar depois nessa fórmula. Vocês montam ela agora e depois vocês vão voltar nessa fórmula. Tá? O que vocês precisam saber? O y1, ótimo, né? Que vai minimizar o custo. E vocês precisam saber o y2, ótimo, que vai minimizar o custo. Como que vocês encontram isso? Através do nosso lagrangiano. Tá? Então, através do método de Lagrange, nós conseguimos encontrar isso. Então, nós vamos minimizar o custo
sujeito a uma restrição, tá? Sujeito à restrição, que é dada, então, pela nossa quantidade total produzida, né? Que é dado por y mais y2, que vai ser produzido a 1,5. Então, se nós montássemos o Lagrangiano, é o quê? Nós vamos pegar o custo total, y ao quadrado, sobre 2, mais y2, né? E aí, então, menos o Lagrangiano, que vai ser y1 menos y2, não, mais y2, menos 1,5, né? E aí, o que vocês vão estar fazendo, então, depois? Vocês vão derivar o Lagrangiano em relação a y1 igual a zero, que vão encontrar, então, um determinado resultado. Derivo o Lagrangiano em relação a y2 igual a zero, que vocês também vão encontrar, então, um outro resultado. E, por fim, derivo o Lagrangiano em relação a lambda igual a zero, que vocês vão encontrar um resultado que é justamente a restrição orçamentária, tá? É justamente a nossa restrição. Então, aqui vocês vão ter uma fórmula 1 e aqui vocês vão ter uma fórmula 2, tá? O que vocês vão fazer depois? Segundo passo, então, vocês vão igualar 1 e 2, tá? Vai estar aqui em forma de lambda, aqui em forma de lambda, então vocês vão chegar num resultado x. A hora que vocês encontrarem esse resultado, o que vocês vão pegar? Substituir a nossa equação 3, tá? Então, esse segundo passo vai dar uma equação 4, vocês vão substituir em 3. Automaticamente, vocês vão encontrar, então, o valor ótimo de y1, e nós vamos encontrar, então, o valor ótimo de y2. Encontrando isso, que vocês vão ter encontrado qual vai ser, então, a nossa quantidade produzida de cada um dos bens. Mas não é isso que eu preciso. Eu preciso do quê? Do custo, né? Então, eu vou pegar e substituir dentro dessa função custo tanto o y1 ótimo quanto o y2 ótimo. E aí, beleza. Acabou, tá? Não existe dificuldade. Esse é um exercício de Ampeg. Vocês vão ver que, pegando a ideia do Lagrangiano, vocês conseguem resolver todos os problemas, tanto de maximização de utilidade, quanto de minimização de custos, quanto de maximização de lucro, de receita, tá? Então, são as maneiras que vocês têm para resolver esses determinados problemas, tá bem? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E vocês podem, então, tá tirando dúvidas comigo daqui a pouco ou durante também que vocês estiverem tendo alguma dúvida. Tá bem, pessoal? Até a próxima. E qualquer coisa, estou à disposição.